Olá a todos! Como sabem, avizinha o 19 de setembro, onde haverá um mega congresso em São Tomé e Príncipe. Foi lançado um desafio, atendendo que, como mulher da diáspora, também não poderia ficar indiferente a este congresso. Bom, o desafio a me lançado são sobre as conquistas das mulheres na sua trajetória migratória. Bom, o que nos leva a migrar, ou pela saúde, ou pelas melhores condições de vida, ou pelos estudos. No meu caso em particular, foi pela saúde. Fixei-me em Portugal em 2001 e queria, com o intuito de dar continuidade ao meu tratamento, aproveitar para estudar e, no último caso, constituir a família. As dificuldades que me foram atravessando no meu percurso, uma delas foi a legalização, porque vim com um visto na altura de passaporte que era temporário e esse visto, como visto de saúde, não podia fazer face ao trabalho. Mas em momento nenhum desisti. Foram barreiras enormes. Primeiro, não é fácil ser mulher migrante, negra e com limitações, ou seja, pelo fato de ter uma deficiência, a mim me foi muito mais difícil. Outras dificuldades com que deparei também relativamente ao mercado de trabalho é porque se tens limitações, se não tens documento, dificilmente vão te contratar para trabalhar. A falta também de informação na altura, quando eu cheguei, era muito limitada. Os serviços não eram como hoje, está muito mais acessível também devido à globalização e as redes sociais também que nos facultam. Houve também outra dificuldade que foi choque cultural, porque vim com uma cultura e que depois tinha que adaptar à cultura do país do acolhimento. Foram situações embaraçosas porque no caso do mercado de trabalho, aceitava trabalho precário. Porquê? Porque lá está, ou que aceitasse estes trabalhos para fazer os meus descontos que pudesse futuramente conseguir me legalizar, ou seja, adquirir o título de residência, ou cartão de residência também, pode-se dizer assim, ou envergava por outro caminho, porque podia até prostituir, podia até roubar, mas não, optei por eu fazer um trabalho em que não me era satisfatório, mas tinha que o fazer para, lá como está que eu disse, que é para me legalizar, como, por exemplo, já fui mulher-a-dia, trabalhei como doméstica, trabalhei nas firmas, nos escritórios, na área de limpeza, a qual hoje eu tenho orgulho de dizer que preferi envergar por esse caminho, não por o caminho tortuoso, para conseguir hoje me formar, pagar os meus estudos, para que pudesse escolher um outro caminho, porque é óbvio que uma imigrante que não está legalizada, depois também não terá como usufruir dos outros benefícios. Relativamente ao choque cultural, quando me refiro ao choque cultural, nós, os africanos, temos aquele convívio, quando há alguma atividade ou aniversário, convidar os familiares, amigos, colegas. Muitas das vezes era deparada com chamadas de atenção do vizinho, porque não poderia fazer assim muito barulho, ou seja, mesmo rádio. Por vezes, mesmo eu não tendo nenhuma atividade em casa, pelo fato de simplesmente, por exemplo, um fim de semana, eu gosto de cantar, gosto de me sentir alegre, não tinha familiares, nem mãe, nem pai, nem irmãos, ninguém em Portugal. E partilhava casa com um colega, e muitas vezes a colega que também estava cá a estudar em Portugal dizia: Eu te admiro, tu és sozinha, não tens ninguém, mas estás sempre alegre. É a minha forma de ser e é a minha forma com que consigo ultrapassar algumas tristezas que por vezes também me batia. Ah, Era chamar a atenção pela vizinhança e eu fazia confusão. Mas lá está, quando tu estás num país do acolhimento, tu tens que adaptar
a cultura do país, do acolhimento, ok? Respeitar e também nunca perder a tua própria identidade, ou seja, a tua cultura, porque a cultura é a identidade do imigrante. Mas também relativamente à legalização, lembro-me que houve uma altura que eu decidi fazer uma formação, não continuar no trabalho que eu vinha fazendo doméstico em casa particular, decidi fazer uma formação. E desta formação, após ter terminado a formação, um ano depois, no dia seguinte já estava ilegal outra vez. E fiquei muito frustrada com essa situação, porque mesmo com aquela formação, não tinha como encontrar mercado de trabalho porque eu estava ilegal. E disse, uma vez ouvi um programa na RDP África, que é uma rádio que escuto muito, por isso que é bom estarmos informados. E nesta rádio eu optei por escutar, porque o Geraldo Muniz, que é o jornalista da RTP África, estava a fazer cobertura na altura num bairro social que se chama Cova da Moura, e soube que o diretor da CEF lá estaria. Automaticamente parti até aquele bairro. E confrontei com o diretor da CEF, lhe fiz perceber que não era justo, atendendo que eu sempre trabalhei, fiz desconto só pelo fato de ter feito uma formação e já não tenho, e terminou a formação, já não tenho como estar a ligar nesse país. Sempre trabalhei, e então eu não podia responder diretamente perante muita gente que lá estava, mas no fim foi-me aconselhado por um guineense que na altura fazia parte de uma associação, que seria bom pedir um cartão de visita a esse diretor da CEF. Automaticamente, no fim, ele disse que ia falar comigo em particular e assim me dirigi, e ele me fez perceber que ele compreende a minha situação, que acredita que há N pessoas que estavam na minha situação. E como eu sou uma pessoa persistente, insistente, fui atrás. E ele me fez perceber para ir à TSF e foi-me passar uma credencial. Dessa credencial, automaticamente, fui mostrando, fui fazendo a carta em meu currículo, fui deixando em várias instituições. E um dos locais que deixei o meu currículo disse-me: será que se eu precisava só do trabalho para me legalizar? Eu disse: não. Aquela credencial tinha durabilidade de 2 meses e ela contratou-me sim, mas nunca me passou o contrato de trabalho. Fiquei cerca de 6 meses sem o contrato de trabalho. Quando volto para a CEF, que já tinha marcação, a CEF disse: durante 6 meses a senhora volta a estar ilegal, porque se bem que já vinha legalizada há 4 anos, mas volta a estar caseiro. Não é em vão que estou em Portugal há 17 anos e só em 2016 que adquiri a minha nacionalidade portuguesa, porque lá está, houve bloqueios. Se tu não tens um contrato de trabalho para renovar a tua documentação, voltas a estar outra vez ilegal. Ultrapassei essa situação, mas outras barreiras foi pelo fato de ser deficiente. Então, com essa deficiência, as pessoas olhavam de lado pensando que, tendo essas limitações, não conseguiria fazer face ao mercado de trabalho. Muitas das vezes era posto de lado. Então, disse comigo mesma, nem pensar, quero apostar numa formação em que me dê a autonomia que eu própria possa criar o meu emprego ou trabalhar por minha conta própria. Por isso que na faculdade ingressei-me na área de psicopedagogia clínica, em que, como já tinha uma formação profissional de técnica de ação educativa para trabalhar no infantário, isso deu-me uma maior alavanca que hoje consigo criar o meu próprio emprego. Também houve momentos de inclusão, ou seja, de vantagens deste meu percurso como imigrante em Portugal, porque a minha inclusão, ou seja, a alavanca foi automaticamente que adquiri a minha residência e a documentação portuguesa, foi também uma conquista em poder conseguir, ou seja, usufruir dos mesmos direitos que os portugueses usufruem. Se trabalho, tenho os meus descontos,
também tinham os direitos como eles também têm. Porquê? Porque eu muitas das vezes procurava me informar. Hoje já posso dizer que já é nos serviços públicos de apoio aos imigrantes e não só. Anteriormente não havia tantos serviços, também não tinha pessoas que me pudessem orientar para conseguir dar voltas às dificuldades que me foram deparando. Como sou, por natureza, uma guerreira, persistente e vou atrás, insisto, demonstro que sou capaz, independentemente das minhas limitações, hoje já consigo usufruir dos benefícios em que outros portugueses usufruem. Vou-vos dar um exemplo. Como tenho essa minha limitação, há um custo das minhas botas ortopédicas e os meus aparelhos por volta de 1.000 euros. Então, quando apresento as minhas despesas e os meus rendimentos ao Estado, ok, analisam, dizem, ok, pelo facto de ter essas despesas e ter esses descontos, então também podes usufruir dos benefícios de alguns apoios pelo facto de ter as minhas limitações. Porquê? Porque existem imigrantes que, quando não estão informados, também não sabem os direitos que têm. Bom, quero terminar dizendo que ser imigrante em Portugal é ser uma pessoa informada, documentada, com meio de subsistência para melhor sentir integrada e viver feliz. Obrigada.